Por que é tão importante para um professor trabalhar o texto, a leitura e a literatura com os alunos? Quando nós trabalhamos com texto, com leitura, com literatura, nós estamos trabalhando com significados. Isso que muita gente não consegue perceber. Não é o decodificar, ler, aprender a ler, interpretar um texto, é muito mais do que você juntar letrinha e sílaba, gente. Vai muito além disso. Por quê? Porque quando a gente trabalha leitura e literatura, a gente trabalha com significado. E significado não é um elemento passível de classificação. Significado é subjetivo, o significado ele é variável. O significado é contextual. Envolve uma série de fatores linguísticos, extralinguísticos, envolve contexto, envolve aspectos sociais, envolve aspectos históricos e ideológicos. Então, quando a gente pensa no mundo, né, o nosso mundo, ele já é um mundo de texto. Existe texto para todos os lados. O mundo já é um texto. E é um texto que não está acabado. O sentido das coisas, dos textos, da vida, é tecido a cada momento e é um processo de construção. E nada melhor do que a literatura, né, para nos ajudar nesse processo de construir significados, porque uma palavra, ela assume um significado dentro de um contexto de um livro, dentro de outro contexto ela já assume um outro significado. Então a literatura ela nos ajuda a construir essa gama de significados, porque ler, como eu disse no início, não é só decodificar signos, é construir uma linguagem, é entender o mundo que nos cerca. E quanto mais a gente oferece para a criança leitura, né? Tipos variados de leitura, uma literatura de boa qualidade, nós estamos, na realidade, oferecendo para a criança uma apoteose cultural de significados. Ali ela tem uma gama de leitura, de textos, de literatura, que ela vai se apropriar. A linguagem dela vai se ampliar, o vocabulário dela vai se ampliar. A questão da interpretação dela começa a aumentar, porque ali você está oferecendo muita coisa para ela. As crianças, então, dentro dessa apoteose de cultura, né, elas vão se apropriando dessas riquezas, dessas leituras, desses vários significados. Então, por si só, gente, abrir um livro com uma criança, ler com ela, né, colocar no coração dela esse amor, né, pela história, sabe? Isso é muito importante. E convenhamos, muitas crianças só vão ter acesso a isso numa sala de aula, né? Muitas crianças só vão ter acesso à literatura, a uma leitura de boa qualidade na sala de aula. Muitos pais não têm o hábito, eu posso dizer, gente, 80% dos pais não têm o hábito da leitura, não tem livros em casa, não tem hábito de ler. Então a criança precisa se apropriar disso e nós, como professores, podemos fazer essa ponte. Infelizmente, né, eu digo com muita tristeza no coração, sou professora há mais de 24 anos, as demandas são tão grandes, sabe? É tanta coisa para a gente fazer, a burocracia, a papelada está tomando tão conta da gente, que é difícil você conseguir um tempo para você oferecer isso para os seus alunos. Essa que é a realidade, sabe? E aí, esse é um ponto. O segundo ponto não pode ser qualquer livro, tá? Por que não pode ser qualquer livro? E como reconhecer um bom livro para compartilhar com os nossos alunos? Então, eu vou dar algumas dicas aqui, né, para você nessa escolha, né, de livros, de boa literatura. O livro, ele não tem que ter uma função didático-moralizante, né? Parece uma coisa, né, assim, superficial de falar, mas não é, gente. Tem muita gente que fala assim, eu quero que meu filho aprenda a escovar o dente, vou comprar um livro da escovinha não sei o quê. Gente, esse não é o caminho, tá? Eu estou falando como especialista em literatura infantil e juvenil.
o livro ele não tem que ter uma função didático-moralizante, ele não tem que ser um livro para ensinar alguma coisa, ainda que o faça. A boa literatura, ela vai acabar ensinando alguma coisa pra gente, né? Porque a gente vai ser tocado pela boa literatura, ela vai fazer a diferença na nossa vida. Mas esse não é o objetivo primeiro da literatura, não deve ser o objetivo primeiro da literatura. Um bom livro, ele não tem que dar respostas, ele tem que incentivar a sua reflexão, tá? Franz Kafka, ele falou bem sobre isso numa frase, quando ele diz assim, ó, lemos para fazer perguntas. A gente não lê só para ter respostas, a gente lê para fazer perguntas. A gente lê para que a gente reflita sobre a nossa própria vida. O bom livro, ele faz a gente refletir, tá? Então, um texto não é um quebra-cabeça, que só pode ser lido de um jeito. Um bom livro, ele traz uma pluralidade de interpretações. Cada leitor também é um autor que dá sentido àquela obra. Então, eu vou pegar um livro, né? Eu pego um livro aqui na minha estante, tem vários, né, aqui. Eu pego um livro e ele vai significar alguma coisa para mim. Outro leitor que pegar esse mesmo livro vai ter uma outra percepção, vai fazer uma outra reflexão, e essa é a beleza da literatura, tá? Essa pluralidade de interpretações, né? Um vai enxergar uma coisa, outro vai enxergar outra. E quando a gente faz isso na sala de aula é muito legal, porque um aluno fala uma coisa, né? Uma outra criança fala uma outra coisa, uma criança enxerga de um jeito, a outra enxerga de outro jeito. E, sabe, é muito legal quando a gente faz isso, porque as crianças, elas realmente têm uns caminhos diferentes de pensar e de refletir. Uma vez eu levei um livrinho para a sala de aula, Coisas Importantes, né? Fala de uma mãe que começou a recolher os objetos do pai da casa, porque esse pai não estava mais ali. Então ela recolhe aqueles objetos e leva para vender, né? Para uma loja de antiquários, e leva para lá porque ela não quer ver mais aqueles objetos na casa dela. E ela descobre que quando ela dorme, alguém recoloca os objetos do pai naquela casa. E ela fica pensando, meu Deus, eu já não tinha vendido isso, eu já não tinha resolvido esse objeto aqui. E os objetos começam a aparecer na casa. E depois ela descobre que é o filho dela, né, que recuperou esses objetos com o dono da loja e trouxe de volta para casa. E aí ela pergunta para ele, né, por que ele está trazendo de volta aqueles objetos, que se ela quer esquecer aqueles objetos. E o menino diz para ela, a senhora quer esquecer e eu quero não esquecer, eu quero lembrar. E quando eu contei essa história para as crianças, que é uma história muito sensível, né, eu disse assim, gente, o que pode ter acontecido com esse pai, né? A mãe não quer mais lembrar. Possivelmente, o pai morreu, né? E ela fica triste quando vê aqueles objetos ali. E algumas crianças disseram, tia, ele pode ter ido embora, né? Ele pode ter ido embora. Ele pode não ter morrido, ele pode ter ido embora. Ou o pai pode ter ido viajar. Então, cada criança falou de uma maneira, enxergou aquela ausência de uma maneira diferente. Que eu, quando li o livro, enquanto adulta, enxerguei de um jeito. E as crianças, quando começaram a falar sobre aquela história, como aquela história tocou-as, né? Elas tiveram percepções totalmente diferentes. Gente, como foi rico trazer essa literatura para a sala de aula e perceber como que as crianças se envolveram nessa literatura, sabe? Nessa leitura. Então, é isso que é legal de um livro. Você não tem que comprar um livro para ensinar alguma coisa, ainda que vá ensinar, ainda que o livro ensine, mas esse não deve ser o objetivo principal. Um livro também, ele é um objeto tátil, tá? Então, quando você for comprar um livro para oferecer para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, ou para o seu aluno, se você for professora, você tem que observar a questão do livro como um objeto também, sabe? A gente precisa observar, porque muitos livros, ele, através da parte tátil, ele também conta uma história, sabe? Eu tenho vários exemplos aqui, assim, tão perto não tem, mas, por exemplo,
Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é um livro bem conhecido do C.S. Lewis, né, as Crônicas de Nárnia. Para os maiores, a gente tem essa leitura, né, com muita coisa escrita, poucos desenhos, poucas ilustrações, porque as crianças já são bem desenvolvidas na leitura e elas não precisam tanto do desenho. Mas se você quer oferecer essa história para uma criança que ainda está começando na leitura e ela não tem esse desenvolvimento tanto na questão escrita, você pode pegar um livro que é o mesmo tema, aliás, é da mesma editora, tá, gente? Mas ele é formatado para crianças pequenas. Não, olha como é que ele é. A capa é dura, a própria página do livro já é mais durinha, porque facilita para a criança menor. As ilustrações são muito vivas, para que elas realmente contem a história junto com a escrita. Então, é menos escrita, tá? Menos escrita e mais ilustrações para enriquecer essa leitura, já que essa criança não está no nível de ler muito. Então, quando você compra o livro, você precisa prestar atenção que o livro também, ele não é só a leitura, ele é um objeto tátil também. Então, você precisa prestar atenção. Analisar as imagens do livro, as imagens são muito importantes, gente. O Rui de Oliveira, que é um grande ilustrador, que eu gosto muito, ele fala o seguinte: as imagens funcionam como movediças partiduras de música. As imagens do livro funcionam como uma partidura de uma música, algo para ser tocado, interpretado pela nossa sensibilidade. Então não pode ser qualquer ilustração, não pode ser uma ilustração mal feita. Tem que ser uma ilustração que também ajude na construção desse texto, ajude a criança a pensar sobre essa leitura. É uma outra linguagem no texto que deve ter uma relação de partilha com o texto. O texto não pode estar falando uma coisa e a imagem está falando outra totalmente diferente. Tem que ter um casamento aí entre texto e imagem. Então, o professor, o pai, a mãe precisa ficar atento quanto a isso, porque as imagens, elas abrem espaços no imaginário. Elas criam experiências sensíveis, afetivas. Até você que é adulto gosta de uma imagem. A imagem te chama a atenção. É por isso que existem museus, quadros, né, arte. Tudo isso, ela fala muito com a gente, com o ser humano. Então, para a criança, inclusive tem uma autora que fala isso também, que o primeiro museu que uma criança visita, né, a primeira obra de arte que uma criança tem acesso é o livro. Então, o livro ele precisa ser bem pensado para o nosso filho, sabe? E para o nosso sobrinho, para o nosso neto, para o nosso aluno. Tem linguagem própria, tá? Se desdobra em planos de forma. A imagem, ela tem uma linguagem própria, só dela. Se desdobra em planos de forma, conteúdo e expressão. Então, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes antes da gente escolher um livro. Não é só pegar e comprar um livro porque está na moda, porque todo mundo está falando. Não. Precisa haver um cuidado para aquilo que a gente vai oferecer para o nosso filho, para o nosso sobrinho, para o nosso aluno, para a pessoa que vai ter contato com aquela leitura. Tudo tem que ser muito bem pensado, né, a fim de que aquele livro traga memórias, boas recordações, que aquele livro traga uma simbologia, né, uma gama de interpretações para aquela criança, para que ela cresça, né, através da leitura. Então, o título aqui dessa conversa é Por que é tão importante para a gente, como professor, estou falando como professora, né, mas aqui essa live serve para outras pessoas também, trabalharmos o texto e a literatura com os nossos alunos, ou com os nossos filhos, ou com os nossos netos. É muito importante, tá? Eu espero que essa live tenha contribuído para te ajudar um pouquinho a esclarecer sobre esse assunto que é tão importante.